mulher sábia edifica e transforma o seu lar. Fala, meu povo, aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu vou responder esta perguntinha aqui que chegou lá na minha caixinha do Instagram, onde esta mãe está aflita, triste, preocupada porque o pai e o filho estão brigados nas vésperas de Natal e ela não sabe como agir diante dessa situação. Para poder melhorar a compreensão desta mãe e a de vocês também, eu resolvi gravar esse vídeo mostrando de que forma você pode utilizar da sua sabedoria para inclusive levar a paz, a harmonia para dentro da sua casa. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Já aproveita, se inscreve no canal para acompanhar todos os conteúdos novos que sempre estão chegando por aqui. E qual foi a passagem bíblica que eu escolhi para poder ajudar na compreensão e responder esta pergunta? A história de Abigail. Você já conhece esse texto? Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. O que conta essa história na Bíblia? Abigail era casada com Nabal. Diz a Bíblia que Nabal era um homem muito rude, grosso, um homem mau. Porém, Abigail, além de ser uma mulher muito bonita, era uma mulher sábia. Diz a Bíblia que Davi, por inúmeras vezes, havia servido a Nabal, cuidando dos rebanhos dele e por muitas vezes até protegendo os homens de Nabal. Nabal era um homem muito rico, porém de um coração muito rígido e duro. Ao passo que Davi era um justiceiro, conhecido na Bíblia por matar leão, matar urso, era um homem muito forte. Davi, que estava de passagem em uma missão perto da casa de Nabal, com uma multidão de 600 homens junto com eles, estavam há dias nessa missão e estavam com sede e com fome. Logo Davi pensou: vou mandar buscar comida na casa de Nabal. Estou sabendo que ele está dando uma festa há dias na casa dele. Eu já servi a ele várias vezes. O que vai custar isso para ele servir a mim e aos meus homens com água e comida? Então Davi mandou um de seus homens até a casa de Nabal para que explicasse do ocorrido. Nabal recebeu esse mensageiro e ironizou da cara dele. Perguntou para esse homem: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé que você me fala? Quando esse mensageiro volta e conta para Davi do ocorrido, isso levantou a ira de Davi. Ele se sentiu ali injustiçado, desprezado, porque ele por muitas vezes serviu a Nabal, aos homens de Nabal, e naquele momento em que ele sentiu fome e sede, Nabal virou as costas para ele. Foi quando Davi tomou a decisão de fazer justiça. E diz a Bíblia que quando Davi resolvia fazer justiça, ele não poupava ninguém. Desde crianças, as mulheres grávidas. Se ele precisava matar, ele matava. E assim ele desceu com a sua tropa de 400 homens. Deixou 200 homens tomando conta das cargas e das coisas que eles carregavam e 400 homens desceram com a missão de acabar com todo aquele reino ali de Nabal. Quando um dos homens de Nabal ficou sabendo desta situação, eles pensaram: a gente precisa fazer alguma coisa. Mas se a gente for conversar com Nabal, ele não escuta ninguém. É um homem de coração muito duro. Logo pensaram: vamos conversar com Abigail, que é a esposa de Nabal, porque era uma mulher muito sábia. Então eles explicando a situação e o que poderia acontecer com todo aquele reino se Davi chegasse e destruísse tudo que estava ali às voltas, Abigail, sem muito pensar, juntou tudo que tinha ali, desde pães, bolos, vinhos, colocou em jumentos e disse aos seus servos: vocês vão na frente, que eu vou atrás e a gente vai encontrar com Davi no meio do caminho. Porém, ela não falou nada com Nabal, não falou para o marido o que era a intenção dela e partiu para tentar resolver a situação. Conta a história que ela encontrou com Davi no meio do caminho.
E assim que ela viu Davi, ela desceu do jumento e a primeira coisa que ela fez foi prostrar o seu rosto até o chão e foi fazer uma reverência a esse homem. Olha a inteligência dessa pessoa. Aquilo que o marido não fez lá atrás, que foi reconhecer o valor de Davi, tudo que ele já havia feito, vem Abigail e vai fazer o papel que o marido deveria ter feito até então. Ela se prostra diante dele e fala: me perdoa, a culpa é toda minha. Quando o seu mensageiro chegou até a minha casa para pedir água e comida, eu não estava lá. Eles não pediram para mim, porque se tivesse pedido para mim, tudo teria sido diferente. Você me desculpa, Davi. Meu marido, ele é muito difícil, ele não sabe conversar, mas se vocês estivessem chegado até mim, tudo isso teria se resolvido de outra forma. Quando Abigail fala dessa forma, ela já começa o quê? A sensibilizar Davi por uma situação que ela nem tem culpa. Não foi ela que criou todo aquele clima, mas ela, sabendo do que poderia vir a acontecer, ela parte para a ação e ela tenta resolver. Então ela mostra para ele tudo que ela tinha levado, desde comida, a bebida, e fala: olha, Davi, presta atenção na sabedoria dessa mulher. Não vai compensar você derramar sangue por causa do meu marido. Ele é dessa forma, é um homem ruim. Você não. Deus tem sido generoso com você. Em algum momento Deus vai te recompensar, te dando um reino para você. Não compensa você sujar sangue por causa do meu marido. Nessa hora ela faz Davi o quê? Refletir, repensar. E neste momento o que Davi fala para Abigail? Por você eu não vou mais fazer o que eu iria fazer, que era acabar com tudo. Naquele momento, Davi impediu que ele e toda a sua tropa fosse até lá e destruísse todo o reino de Nabal. Então ele fala para ela: volta para casa, você conseguiu me convencer. Quando ela volta para casa, ela conta para o marido do ocorrido. Ele já estava bêbado, ela não conta no mesmo dia, deixa para contar no outro dia, quando ele já estava sóbrio. Mas ele ficou impactado demais com aquela situação e diz a história que ele sofreu um ataque, ficou duro igual uma pedra e 10 dias depois o Senhor o feriu e ele veio a falecer. Por que eu contei toda essa história aqui para vocês? Para que vocês entendam o poder que tem a nossa comunicação. Quantas Abigails tem por aqui? Quantas vezes nós sabemos utilizar da sabedoria dessa mulher na nossa vida? Ou nós somos aquela pessoa que, por acharmos que não criamos um problema, que aquele problema não é nosso, que a gente não precisa envolver. Nós precisamos ter a sabedoria e a sensibilidade de Abigail. Ela, vendo que não só ela estava em risco, mas todo o reino que estava às voltas dela, ela tem compaixão por tudo aquilo e ela vê uma possibilidade de resolver aquela situação, mesmo se colocando em risco. E por que eu escolhi essa passagem para responder a história dessa mãe, que fala que o pai e o filho estão brigados? Seja uma Abigail dentro da sua casa. Fala para esse filho e para esse marido que você não aceita essa situação, que isso está doendo mais em você do que neles, porque o seu marido continua sendo seu marido, o seu filho continua sendo seu filho e que você não vai se coligar nem com um e nem com o outro e que eles façam o possível para reatarem o vínculo entre eles. Você, enquanto mãe, uma hierarquia, uma liderança, uma mulher sábia dentro da sua casa, você tem o poder para isso. Não deixe que eles resolvam isso pelo ego, pelo orgulho que cada um carrega dentro de si. Talvez eles não vão reatar por eles, mas por você, na posição de esposa, de matriarca da família, de mãe, você vai ter a sensibilidade de tocar no coração de cada um deles. Porque você é importante tanto para um, tanto para o outro. Então não tenha medo de usar o seu poder de ação nesta situação.
Não tenha medo de entrar no meio disso. Você não precisa de tomar partido defendendo um ou defendendo o outro. O que você precisa deixar claro para eles é que você não vai aceitar essa situação dentro da sua casa. Seja como Abigail, uma pessoa apaziguadora. Use da sabedoria para sempre que você vê uma situação onde as pessoas não querem flexibilizar, não querem ceder, que você veja ali uma possibilidade de fazer diferente. Eu vi minha avó fazer isso por várias vezes. Quando ela via netos ou filhos brigados, ela marcava um café e ela não falava nada disso para ninguém. A gente chegava no horário em que ela havia marcado e de repente estava lá as duas partes brigadas para tomar aquele café. Por inúmeras vezes naquela mesa de café eu vi pessoas reconectando, se reconciliando, não por elas, mas pelo respeito que tinham pela casa da minha avó e por ela. O mesmo vai ser feito na sua casa. Você tem a permissão, você tem a unção para fazer isso. E principalmente se você chegar revestida do Divino Espírito Santo, faça uma oração antes dessa conversa, coloque o seu marido, o seu filho em oração, pede ao Divino Espírito Santo sabedoria, fala: Divino Espírito Santo, me usa nessa conversa, coloca palavras na minha boca, que não me falte sabedoria suficiente para eu tocar no coração do meu marido, tocar no coração do meu filho, e eu vou ser a responsável juntamente com você para voltar a trazer a harmonia para dentro da minha casa. E, inclusive, você pode pedir para eles isso como um presente de Natal. Olha, eu não quero nada de você, meu filho, e muito menos de você, meu marido. O presente que eu quero para o Natal dessa casa é que a paz volte a reinar. E eu tenho certeza que Deus vai caminhar com você, Ele vai estar presente no momento dessa conversa e você vai voltar aqui para contar que a paz voltou a reinar dentro do seu lar. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te tocou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo e, é claro, se inscreve no canal, porque por aqui sempre tem dicas para despertar a sua inteligência espiritual. Até o nosso próximo encontro. Um abraço!